Volta à política. Durante a entrevista ao programa Morning Show aqui da Jovem Pan News, o senador Sérgio Moro fez críticas ao governo federal. Acompanhe um trecho com Camila Yunes. Esta foi a primeira entrevista de Sérgio Moro após o ex-ministro assumir o posto de senador. Em meio às recentes críticas de Lula sobre o Banco Central, Moro disse não ver espaço político para a retirada de autonomia do BC. O ex-juiz acredita, no entanto, que o governo federal tem tomado decisões erradas neste aspecto. Eu vejo espaço político para retirar a autonomia ou a independência do Banco Central. A minha percepção política é que o governo federal tem tomado uma série de decisões erradas na condução da política econômica, a principal delas, esse aumento demasiado dos gastos públicos, o que gera aí um cenário de irresponsabilidade fiscal e que impede que o Banco Central possa colocar os juros num viés de baixa. E talvez o governo federal, o Lula, esteja aí antevendo uma possível recessão pelos juros elevados e politicamente quer transferir já a responsabilidade ao presidente do Banco Central. Sérgio Moro deixou claro a discordância do governo Lula, dizendo não acreditar na política do Partido dos Trabalhadores e disse que vai fazer uma oposição democrática. Questionado sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro liderar essa oposição, Moro disse que ainda é cedo para falar, mas que não dá para depender de apenas uma pessoa e defendeu uma oposição ampla. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico nesse sentido. E a oposição não deve aí se pautar em cima de apenas de um indivíduo. O que nós temos hoje no Senado é um grupo de parlamentares que se coloca claramente como oposição racional a esse governo, simplesmente porque é o meu caso. Eu não acredito nas pautas do PT. Eu acredito em abertura da economia, eu acredito em segurança pública, em combate à violência, em proteger o cidadão. Eu acredito em combate à corrupção e eu entendo que o desenvolvimento econômico, a prosperidade, não pode se basear nessa ideia de nós contra eles, ricos contra pobres. Moro condenou os ataques à sede dos poderes no dia 8 de janeiro e frisou a necessidade de uma oposição democrática. Sabatinado pelos comentaristas do Morning Show, ele comentou a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre, acho que decidiu em circunstâncias muito extremas, em um cenário que se temia um golpe de Estado, quer real, quer imaginário, mas existia uma situação bastante delicada. Ele proferiu algumas decisões duras. Tá? O que eu espero, particularmente, que superada essa questão, a gente possa retornar a uma normalidade institucional. Eu, particularmente, sou contra qualquer espécie de censura, a não ser que sejam ameaças ou incitação de violência física contra outros indivíduos. Mas, por exemplo, se houve medidas que talvez foram um pouco extremadas no passado, agora voltando a uma normalidade institucional, a gente espera que isso não seja mais necessário e que isso volte aí a uma normalidade institucional. Né? O senador destacou também rumores de uma relação ruim com a bancada do seu partido União Brasil. Mas o relacionamento com os pares aqui no Congresso, apesar de divergências políticas ou de ideias e projetos, é uma relação bastante cordial. E o meu relacionamento dentro da bancada da União Brasil está muito boa. É claro que Brasília, isso eu já tinha presente desde a época do Ministério, Brasília, ela às vezes vive um pouco de intrigas, da futrica, da fofoca. Então, às vezes, publicam-se algumas coisas que não correspondem exatamente à realidade dos fatos. Sérgio Moro disse esperar um Senado com maior protagonismo nos próximos 4 anos e disse não pensar ainda sobre uma eventual candidatura em 2026. Nota pertinente as críticas de Sérgio Moro ao governo federal, especialmente com relação à economia. Pode-se esperar um trabalho de oposição do senador? Claro, as declarações são muito pertinentes. O governo tem sim tomado inúmeras decisões erradas e feito declarações completamente desastradas. Talvez seja mais fácil listar as decisões certas e declarações certas, né, que são muito poucas, do que as erradas.
A gente está presenciando aí uma guerra declarada contra o Banco Central, uma coisa que não tem sentido nenhum. O Banco Central brasileiro é campeão mundial de redução da inflação depois de uma pandemia, no meio de uma guerra, e está sendo atacado de todos os lados, né? O que leva muita gente a pensar que a estratégia é aquela velha estratégia esquerdista do quanto pior, melhor. Eu achei interessante a declaração do Sérgio Moro de dizer que não podemos deixar que o futuro seja pautado pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho uma declaração muito sensata. O 8 de janeiro é um acontecimento entre inúmeros acontecimentos no nosso passado recente. Aconteceram outras coisas tão importantes e tão graves quanto o 8 de janeiro. Ele falou também sobre a questão do combate à corrupção. Eu só acho que o combate à corrupção não pode ser dissociado do combate ao crime de uma forma geral. E insisto num ponto que eu sempre insisti: o problema do Brasil não é a corrupção em si. O problema do Brasil é a impunidade que beneficia não só os corruptos, mas todos os criminosos. Amanda Klein, de que forma é possível esperar a participação do senador no Congresso Nacional em pautas que interessam o Brasil, como a reforma tributária? Como é que vai ser essa oposição responsável que ele diz? Tiago, olha, para mim o Sérgio Moro ainda é uma figura um pouco mal parada, né? Fica difícil entender o papel dele, porque veja, ele começa como juiz da Lava Jato, passa de juiz a justiceiro quase, né? Condenando o Lula e todas as figuras do PT. Depois as suas condenações, as suas decisões são anuladas pelo STF, que considerou um juiz suspeito, e a Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os casos de Lula, porque ele deveria ter sido julgado na Vara do Distrito Federal. O Moro alinha-se ao governo Bolsonaro, torna-se ministro da Justiça e Segurança Pública dele, posteriormente rompe com o Bolsonaro, afasta-se do bolsonarismo, filia-se ao Podemos, sai candidato à presidência da República, sai do Podemos, vai para a União Brasil, aí fica difícil achar um espaço para ele, acaba sendo candidato ao Senado, volta a se alinhar politicamente ao Bolsonaro, se reaproxima do antigo presidente e ainda participa efetivamente no segundo turno, na reta final da eleição da campanha de Bolsonaro. Hoje é senador da República, quer dizer, uma pessoa que começa juiz, que sempre foi acusado de ter uma visão política das coisas, de ser um juiz político, confirma o que todo mundo já sabia, a impressão geral da população, filia-se a um partido político, sai candidato, é eleito senador da República. Quer dizer, eu acho que é difícil até que uma figura como essa goze de credibilidade ou seja levada a sério, porque você fica em dúvida para saber qual é o real papel do Sérgio Moro, qual o desejo dele, o que ele sempre quis, todas essas reviravoltas na sua carreira como juiz e agora sua carreira política. Eu não sei, para mim, figuras como ele, Deltan Dallagnol, elas ficaram um pouco perdidas no tempo e no espaço. De qualquer forma, que o ex-ministro sempre teve uma visão liberal, que ele será oposição ao governo, não sei que tipo de oposição será essa, também não sei se ele tem espaço para uma oposição mais radical, como uma certa ala aí do bolsonarismo e do PL. E que tipo de figura, se ele terá algum protagonismo no Senado, também é difícil imaginar, porque ele não é um político profissional. Talvez, no governo Bolsonaro, ele fosse alçado, também dificilmente, algum papel de maior protagonismo por ter ajudado o presidente no final da eleição. Mas no governo Lula, quer dizer, vai ser uma não figura e uma não personalidade. É isso o que resta para ele.